Bom dia. Nosso grupo ficou com sais minerais, metabolismo humano. Os sais minerais são elementos químicos inorgânicos e são necessários ao nosso organismo em pequenas quantidades, devendo ser obtido a partir dos alimentos. Enquanto o carbono, hidrogênio e oxigênio são elementos orgânicos e constituem 96% do peso do corpo, os minerais representam cerca de 4% do peso total do corpo. Os sais minerais são necessários como cofatores para enzimas específicas e desempenham grande variedade de funções essenciais, como alguns minerais fazem parte de compostos que são essenciais ao funcionamento do organismo, que é o caso do zinco para a insulina, o cobalto para a vitamina B12, o ferro para a hemoglobina. Os sais minerais também são responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos, construção e relaxamento muscular, assim como também componentes de alguns tecidos, né? A proteína muscular contém o enxofre e o tecido nervoso contém o fósforo. Os sais minerais são elementos que têm a sua origem a partir do solo, sendo assim, os seres vivos não podem produzi-lo, né? E para a nossa sobrevivência, uma alimentação balanceada é essencial, né? Os sais minerais também está classificado como macrominerais e microminerais. Os macrominerais são aqueles que a necessidade diária são superior a 100 miligramas. Nesse grupo, a gente pode encontrar o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio, o cloro e o magnésio. O enxofre também. E os microminerais, né, são aqueles que a necessidade diária é inferior a 100 miligramas. Nesse grupo, a gente pode destacar o ferro, cobre, zinco, magnésio, iodo e selênio. O flúor também está presente. Os sais minerais são substâncias relacionadas, né, às mais variadas atividades do organismo, sendo o que, para obtermos os sais minerais, é fundamental uma dieta saudável e balanceada. Me chamo Maria de Fátima e sobre os sais minerais eu vou falar um pouco sobre o ferro. O ferro, ele é conhecido como nutriente essencial para a vida. Ele é classificado como micronutriente, ou seja, tem que ser ingerido menos de 20 miligramas por dia. Homens adultos saudáveis possuem cerca de 3,6 gramas de ferro corporal, enquanto as mulheres têm cerca de 2,4 gramas. O ferro tem como função na formação da hemoglobina, né? A hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte do oxigênio no nosso corpo, o ferro está aí presente na sua formação. Ele também participa de reações enzimáticas, como a reação dos citocromos. Essa reação dos citocromos tem como função o transporte de elétrons, ligando a oxidação do substrato com a redução do oxigênio molecular no metabolismo aeróbico. Então, temos aí a presença do ferro no citocromo B, C e A, nessas enzimas aí. A carência, né, leva à anemia ferropriva. Essa deficiência leva na diminuição dos glóbulos vermelhos no nosso corpo, levando a palidez, fraqueza, fadiga, falta de ar. Já o excesso, ele leva à hemocromatose. A hemocromatose caracteriza-se pelo acúmulo de ferro nos tecidos, como no coração, no fígado, no pâncreas, levando a lesões graves. O excesso também pode levar a convulsões, náuseas, vômitos, hipotensão, né, que é a pressão baixa, e o paladar metálico. Necessidades diárias. A mulher tem a necessidade diária de consumir 15 miligramas, já o homem tem a necessidade de 10 miligramas, né? A mulher, por ter o período menstrual, ela tem uma necessidade maior de ferro no corpo.
Alimentos que são fontes de ferro, temos aí o fígado, frutos do mar, carnes vermelhas. A carne vermelha é o principal fornecedor. Temos a gema do ovo, o feijão. Uma dica muito boa para pessoas que têm carência do ferro é fazer a combinação de ferro com a vitamina C. Essa vitamina C, ela proporciona uma absorção melhor do ferro, né? Então, essa junção aí é muito boa para ter uma absorção maior do ferro. Vou falar sobre o cálcio. Ele é essencial para os ossos e para os dentes. Nos seres humanos, é o mineral mais abundante e constitui cerca de 2% do nosso peso total. A maior parte do cálcio ela se encontra no esqueleto e o restante nos dentes, no plasma do sangue, tecidos moles do organismo e também no fluido extracelular. O principal papel no nosso organismo é proporcionar as estruturas e a resistência do nosso esqueleto. A estrutura ela é fornecida principalmente por uma forma de fosfato de cálcio, a hidrospatite, chamada de cristais, os quais são encontrados no colágeno. Ele é essencial também para a manutenção do equilíbrio do cálcio no sangue e nos nossos ossos. Bom, o cálcio no sangue ele é um importante regulador de processos corporais fundamentais, que são eles: a contração do músculo, a sinalização hormonal, a coagulação do sangue e o nervo de sinalização do impulso. Bom, mas onde encontrá-los? Como o nosso corpo ele não produz esse mineral, devemos introduzi-lo à nossa dieta, encontrando em alimentos como o leite, folhas verdes, como espinafre, aragrão, brócolis, produtos lácteos e peixes com os ossos comestíveis também, como a sardinha e as anchovas. Bom, falando um pouco sobre o leite aqui, os seres mamíferos eles estão aptos a ingerir leite até somente uma pequena fase da sua vida, que é quando nascemos e recebemos leite dos nossos próprios progenitores, que no nosso caso são as nossas mães, que recebemos leite direto das mamas. Bom, por quê? Porque depois de um certo tempo, o nosso corpo ele para de produzir enzimas necessárias para poder quebrar a galactase. E por isso, outro mito também sobre o leite, que as indústrias elas nos forçam a crer é que o leite ele é o único meio de conseguirmos ingerir cálcio. Por isso que muitas pessoas até se assustam quando falamos que nas folhas verdes mais escuras, como brócolis, enfim, outras folhas, também se encontra cálcio, e até em maior quantidade. Porque, na verdade, o nosso país, né, pelo menos, não só aqui, mas em muitos lugares, o Brasil também, ele é um grande produtor, ele se sustenta à base de agropecuária, então vender leite é muito vantajoso. Inclusive, as indústrias agora, ultimamente, estão criando leites em laboratórios, que nem são considerados leites, mas sim bebidas lácteas. Enfim, a deficiência pode ser causada por uma má absorção do cálcio ou perda do cálcio em excesso, ou ingestão insuficiente do mesmo, o que conduz a uma má saúde nos ossos, como a osteoporose e o raquitismo, que são causados pela falta de vitamina D. O que prejudica... um fato curioso também sobre a vitamina D, que todo mundo fala, né, que vitamina D você adquire através do sol. Na verdade, não. Graças ao material das nossas células, a parte superior, temos a presença de lipídios e proteínas também, que conseguem, juntos ao sol, produzir a vitamina D, que é bastante necessário para a absorção do cálcio. Bom, a falta de vitamina D, ela prejudica a absorção intestinal do cálcio e, por sua vez, conduz a uma baixa mineralização óssea. Bom, os ossos, portanto, eles se tornam macios, na verdade, maleáveis e propensos a deformidades. Bom, e quando o cálcio ele está em excesso no nosso organismo? Causa hipocalcemia.
podendo ser uma indicativa de alterações das glândulas da paratireoide, que são encontradas atrás das tireoides. Bom, o caso de urgência é se for de 13 para cima. Se for inferior, como 10, os sintomas eles são mais leves, como a falta de apetite, enjoo, entre outros. Acima de 12, já apresenta sintomas mais graves, como prisão de ventre, fadiga, sonolência, aumento da quantidade de urina e até mesmo coma. Bom, o tratamento ele vai de acordo com a causa. E a principal causa é quando as glândulas da paratireoide elas produzem em excesso um hormônio que regula a quantidade de cálcio no nosso sangue. Mas também pode decorrer de outras situações. Temos também a maligna, que é quando o hormônio semelhante ao hormônio da paratireoide é produzido por uma célula de tumor. E também pode ocorrer devido a lesões nos próprios ossos. Bom, o cálcio, assim como e outros minerais, eles são caracterizados como macroelementos. Como eu já havia supracitado, é um mineral muito abundante no nosso organismo. 1.100 a 1.200 mais ou menos de cálcio são equivalentes a 90% que está no nosso esqueleto. E o resto ele é repartido entre os tecidos. E o plasma sanguíneo nesse nível, o cálcio ele também apresenta ligações, como também em forma ionizada, indispensando as funções das células. Uma curiosidade também, o cálcio ele pode ser vendido como suplemento para pessoas lactantes ou crianças em crescimento, para poder evitar justamente a deficiência no organismo desse indivíduo. Bom, agora eu vou passar aqui para o próximo slide, as exigências diárias. Para adultos, em média 800 mg, para lactantes, a 400 a 600 mg, gravidez e lactação, 1.200 mg, e para criança, 800 a 1.200 mg. O fósforo pertence à família 5A no terceiro período. É um elemento não metal que apresenta em 3 formas alotrópicas: branco, vermelho e preto, sendo a mais venenosa o branco. É vital para a construção de ossos e dentes e é utilizado em palitos de acender fogo. É presente também em fertilizantes. É de extrema importância para reações químicas como o metabolismo energético. Para exercer suas funções, ele tem que permanecer em equilíbrio. Ele não é encontrado isolado na natureza pelo fato de ser bastante radioativo, estando presente no mineral apatita, e também interfere na absorção do cálcio e aumenta a porosidade dos ossos. É um elemento que sofre oxidação espontânea com ar atmosférico. O fósforo participa da formação das membranas do RNA e do DNA. Esse fósforo, esse elemento no caso, é encontrado em diversos alimentos, como carnes, leites derivados, cereais integrais, dentre outros. O acúmulo diário dele em adultos são 800 mg, lactentes de 300 a 500 mg, gravidez a lactação 1.200 mg e crianças de 800 a 1.200 mg. Olá, me chamo Iranildes Mota e agora eu vou apresentar o magnésio a vocês. Considerado por muitos o segredo da longevidade, o magnésio é um macromineral vital para as funções biológicas do nosso corpo. O mesmo está presente em mais de 300 sínteses do nosso organismo, como o auxílio do transporte de oxigênio para todos os tecidos do corpo, contração e relaxamento muscular, tem funções anticoagulantes, contribui no equilíbrio do cálcio, do potássio e sódio, participa da formação de ossos e dentes e no sistema imunológico participa da formação de anticorpos. Além disso, é de extrema importância na ativação de diversas enzimas. A insuficiência de magnésio no corpo logo é perceptível, pois pode causar vários sintomas, como enxaqueca, falta de ar, alterações de humor, ansiedade, depressão, câimbras, dores musculares, hipertensão, fraqueza e até mesmo convulsões.
Estimativas apontam que cerca de 80% da população é carente desse sal mineral. Isso porque o nosso solo é pouco fértil e o processo de refinaria dos alimentos retiram boa parte das vitaminas e minerais que estão presentes nas cascas dos grãos. Por esse motivo, é indicado o consumo integral para um melhor aproveitamento. Além disso, é muito importante uma alimentação balanceada, saudável, e isso inclui muitos alimentos ricos em magnésios, como leite e derivados, castanhas e vegetais verdes escuros, frutas cítricas, chocolate amargo, nozes e cereais integrais. Nas exigências diárias, são recomendadas doses de 280 a 350 mg para adultos, lactantes e grávidas, enquanto para crianças uma dose de 80 a 170 mg. O ideal é que seja feita uma consulta com profissionais aptos para avaliar a necessidade de cada paciente. Isso porque as pessoas têm organismos diferentes e as doses são personalizadas. E vale lembrar que se existir a necessidade de suplementação, o profissional deve orientar qual o melhor, pois existem vários tipos de fármacos manipulados e com diferentes propriedades. E como fazer o uso correto, tomar corretamente, pois apesar dos benefícios, o excesso pode trazer riscos à saúde, como boca seca, insuficiência respiratória, diarreia e náuseas. Vale ressaltar que o natural sempre é a melhor escolha. Obrigada pela atenção. O sódio. Ele é um mineral e normalmente é encontrado na natureza com outro elemento químico, o cloreto. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha e possui 40% de sódio em cada grama. A principal função do sódio é equilibrar a quantidade de água no organismo, juntamente com o potássio. Enquanto o sódio retém os líquidos, o potássio provoca a exerção de modo que as células fiquem com a quantidade certa de água. Além disso, a dupla sódio e potássio participam de contrações musculares e do fornecimento de energia para o organismo. E também ocorre a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que ocorre em todas as células do corpo. O processo ocorre devido à diferença de concentrações dos íons sódio Na+, e potássio K+, dentro e fora da célula. Para manter a diferença de concentrações dos dois íons no meio interno e externo da célula, é preciso utilizar a energia na forma de ATP. Assim, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. A carência de sódio pode trazer como câimbras, desidratação, tonturas e hipotensão arterial. Meu nome é Daiane Cerqueira e eu vou falar sobre o potássio. O potássio é um elemento químico de símbolo K, número atômico 19, metal alcalino de massa atômica 39, coloração branco-prateado, abundante na natureza, que possui extrema importância para o nosso organismo, principalmente na manutenção celular. Pertence ao grupo dos metais alcalinos devido à sua distribuição eletrônica. O potássio é um dos eletrólitos do corpo, que são minerais que carregam a carga ou positiva ou negativa quando dissolvido em líquidos corporais como sangue. É o terceiro mineral mais abundante no corpo, depois do cálcio e do fósforo. Quase todo o potássio do corpo está localizado dentro das células. Juntamente com outros eletrólitos, o potássio é utilizado para conduzir impulsos nervosos. Suas principais funções são a manutenção do líquido intracelular, a contração muscular, a condução nervosa, a frequência cardíaca, a produção de energia e síntese de proteínas e ácidos nucleicos, e manter a pressão arterial junto com o sódio. O equilíbrio entre esses dois elementos faz com que a pressão fique estável. Ele também controla a quantidade de líquido dentro das células, enquanto o sódio controla a quantidade fora dela. Os dois trabalham juntos a fim de equilibrar os níveis de líquido dentro do corpo. A grande diferença de concentração entre o intra e o extracelular é mantida pela bomba sódio-potássio.
que transporta ativamente potássio para dentro da célula. O potássio exerce duas funções fisiológicas principais. A primeira diz a respeito de seu papel de destaque no metabolismo celular, ao participar na regulação de processos como síntese de proteína e glicogênio e do balanço ácido-básico. Além disso, o potássio também é responsável pela manutenção do potencial elétrico através da membrana celular. Pequenas alterações na concentração do potássio extracelular podem afetar de maneira importante a relação da concentração do potássio intracelular, alterando assim a transmissão nervosa, a contração muscular e o tônus vascular. O potássio também torna o corpo capaz de converter o açúcar presente no sangue, a glicose, em glicogênio, em forma armazenada de energia que é mantida como reserva pelos músculos e fígados. O corpo deve manter os níveis de potássio no sangue em uma faixa equilibrada, pois quando os níveis de potássio estão muito altos, causa a hipercalemia, e quando estão muito baixos, a hipocalemia, e podem haver consequências graves como a parada cardíaca. Frutas e hortaliças são excelentes fontes de potássio, assim como de percussores de bicarbonato. Vale ressaltar que o cozimento em água promove redução significante da quantidade de potássio desses elementos. Portanto, é recomendado que esses alimentos sejam consumidos preferencialmente crus ou, quando não for possível, que sejam cozidos com mínimos de água ou utilizando a técnica de cozimento a vapor. Os alimentos ricos em potássio são a laranja, melão, banana, uva, abacate, tomate, castanha de caju, amendoim, leite de vaca integral, iogurte natural, carne bovina, carne de frango. O zinco. O zinco é um micronutriente cofator de diversas enzimas envolvidos na transcrição do DNA e na síntese proteica, podendo destacar as imunoglobulinas ou anticorpos. Ele também é muito importante nas propriedades antioxidantes, diminuindo radicais livres. E o que são esses radicais livres? Os radicais livres são moléculas que são malignas para o nosso organismo, assim podendo desenvolver problemas como câncer. Ele também é muito importante, muito essencial no sítio ativo de muitas enzimas, podendo atuar no crescimento e desenvolvimento do organismo, regular o desenvolvimento sexual, também ajudar na produção da insulina, no sistema imunológico e, como já citei, na ação antioxidante. Vou falar um pouquinho de cada parte, de cada funcionamento do zinco nessas partes, para a gente compreender um pouco como é que ocorre. Se tratando do crescimento e na maturação sexual, o zinco, como ajuda na transcrição do DNA, com a falta dele, pode ocorrer uma má formação, uma má codificação do DNA, assim não podendo enviar a informação correta ou não enviar uma mensagem correta do que deve ser produzido, assim afetando na fertilidade, no desenvolvimento desse gameta e acarretando nesses problemas. Se tratando da produção da insulina, ele vai ajudar a encaminhar esse hormônio, como também ajudar a produzi-lo, até chegar no seu receptor. Se tratando do sistema imune, como papel principal, ele vai produzir os anticorpos, nos protegendo de antígenos, seres patógenos, patológicos, assim protegendo o nosso corpo, né? Ele também vai participar da estrutura e função das membranas celulares, influenciando no que entra e no que sai, e também ajudando nos canais proteicos, né? Fazendo esse melhor funcionamento das células, ajudando no nosso metabolismo. E o que ocorre na sua ausência? A carência do zinco não é muito comum em jovens, mas pode acontecer. Ele acomete mais os idosos, afetando o crescimento
deprimindo o sistema imunológico, baixando o libido, reduzindo a produção de esperma e acarretando também na perda do paladar e do olfato. Outras coisas que eu acho importante citar também, na sua ausência, são queda de cabelo, fadiga, má cicatrização, problemas de pele, diarreias e infecções respiratórias. Como tudo, em carência ou em ausência, acarreta em alguma coisa, seu excesso também vai ter uma certa importância, né? Vai afetar em algo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que uma proteína chamada metalotioneína se acumule no organismo, barrando a absorção do cobre, e com essa deficiência do cobre vai levar a uma anemia, a problemas neurológicos e problemas no sistema imunológico. As fontes, quais são os alimentos que a gente vai encontrar o zinco? Carnes, como frango e peixe, frutos do mar, como camarões e ostras, ovos, leguminosas, castanhas, grãos, sementes de abóbora, feijão, queijo, dentre outros alimentos. E quais são as exigências diárias? Para adultos, de 12 a 15 miligramas, para lactantes, de 5 miligramas apenas, para crianças, 10 a 15 miligramas. O iodo é um elemento indispensável ao funcionamento de nosso organismo, sobretudo porque participa na formação de dois hormônios da glândula tireoide, a tiroxina, T3, e a triiodotironina, T4. Esta glândula está localizada no pescoço e a sua função é controlada pela hipófise, que fica no cérebro. A hipófise produz o hormônio estimulador da tireoide, TSH, que induz a tireoide a produzir T3 e T4. Estes hormônios têm diversas funções no nosso organismo, como no crescimento físico e neurológico, no metabolismo basal, na manutenção da temperatura corporal. Além disso, controla o metabolismo da oxidação celular, o metabolismo dos lipídios, dos hidratos de carbono, das proteínas, da água e de alguns minerais. A quantidade ideal de iodo para adultos é de 150 micômetros por dia, para os lactentes de 40 a 50 e para as crianças 70 a 150 micômetros por dia. Na sua carência, pode resultar em bócio, ou seja, o aumento do volume da glândula tireoide. Por tal motivo, verifica-se um inchamento característico ou a formação de nódulos na região do pescoço. A deficiência de iodo pode causar cretinismo em crianças, que é um retardo mental grave e irreversível, surdo-mudez e o supracitado bócio. Além disso, a falta de iodo no período gestacional está relacionada também com as altas taxas de natimortos e nascimento de crianças com baixo peso. Outra doença, além do bócio, é o hipotireoidismo, que prejudica a produção dos hormônios pela glândula, desacelerando o metabolismo, gerando fadiga, sonolência, depressão e raciocínio vagaroso. Já no consumo exagerado, há a intoxicação pelo iodo, que é causada pelo consumo diário de quantidades muito grandes dele, chegando a ser 400 vezes maior que a recomendação diária. O excesso também produz o bócio e o hipertireoidismo. O último pode causar a perda de peso repentina, ansiedade, tremor nas mãos e dedos e o suor excessivo, que é a sudorese. Agora, trarei algumas curiosidades acerca desse sal mineral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 95% da população brasileira é deficiente em iodo. E muitos cânceres de pele são desenvolvidos pela deficiência de iodo. Muitos desses indivíduos que têm o câncer de pele sequer suam, pois é o iodo que nos faz suar. Como eu disse anteriormente, no caso de hipertireoidismo, que é o iodo em excesso no nosso organismo, há o suor excessivo dessas pessoas. Já nas pessoas que sofrem de câncer, elas não suam, já que a falta de iodo inibe a produção do suor. E o iodo previne muitos outros cânceres, como de útero, ovários, esôfago e estômago. O iodo tem um elemento chamado de delta-iodo-lactano, que é um chamado de anticancerígeno. Ele consegue fazer com que a célula cancerígena sofra apoptose.
Por fim, podemos encontrar o iodo nos produtos marinhos, no sal iodado e também em leites e ovos. Olá, me chamo Eridalva Silva e eu fiquei com o último mineral, que é o flúor. Bom, o flúor é um mineral presente de forma abundante na crosta terrestre, presente também em alguns alimentos como sopas à base de peixes e ossos de carne que fornecem o flúor. Também temos os frutos do mar e fígado bovino que são ricos nesse mineral. Notícias apontam que o flúor é considerado essencial e tem como função promover a manutenção do esmalte dental. Em virtude disso, muitos serviços públicos e empresas adicionam o flúor na água potável para reduzir os casos de cárie nos dentes. Mas como o flúor ajuda a combater essa situação? Bom, o flúor se infiltra nos ossos em crescimento e nos dentes, mantendo seu fortalecimento. Este mineral tem esse benefício, pois trabalha no processo de desmineralização e remineralização, os quais ocorrem de forma natural na boca. No slide, aponta a carência, que é a falta do flúor, causando a descalcificação e pode acometer a cárie e outros problemas. O excesso pode causar a fluorose, que são as manchas brancas presentes nos dentes. Para manter o equilíbrio, o paciente vai no dentista para manter uma boa alimentação e higienizar a boca, que são as recomendações do dentista. E as exigências é 0,5 a 1 miligramas por dia para crianças e 1,5 a 2 miligramas por dia para os adultos. Bom, irei falar sobre algumas curiosidades, como a identificação de amido. É composta por 1 litro de iodo ou uma solução de Lugol, sendo dissolvidos em 5 gramas de iodo e 3 gramas de iodeto de potássio em 100 miligramas de água. Uma solução de Lugol sempre contém 1% de iodo e 2% de iodeto de potássio, tendo pires ou placa de Petri acompanhando. E os alimentos podem ser usados batata, pão, rabanete, clara de ovo, maçã, farinha trigo, etc. para testar a presença de amido. Tendo a observação que os alimentos de origem animal não contêm amido e para isso teremos que usar o contra-gotas. Procedimento. Coloque cada alimento em uma placa de Petri ou pires e em seguida é adicionado 3 gotas de tintura de iodo ou solução de Lugol em cada alimento e, decorrer do tempo, observar se as cores se são azuis ou preto. Tendo resultado. Se houver amido no alimento, a coloração irá mudar para azul ou preto, pois o iodo reage com o amido, formando uma estrutura complexa que possui essas cores. A extração do ferro do cereal matinal em sala de aula. Sabendo que o ferro é um sal mineral extremamente importante para a nossa saúde, esse mineral é que forma a hemoglobina, uma substância encontrada nas hemácias que promove o transporte de oxigênio. E a falta desse mineral afeta essa função e pode provocar anemia, além de diminuir consideravelmente a imunidade de uma pessoa. A importância dele é que o ferro esteja na nossa dieta. Ele pode ser obtido em alimentos como feijão, fígado, rim, beterraba, folhas escuras e letina. E pode ser encontrado também em produtos industrializados, que é o caso do cereal matinal, que é enriquecido com esse mineral. Mas, para realizar essa extração de ferro do cereal matinal, você poderia precisar de uns saquinhos pequenos de cereal matinal e 3/4